Olá, meus amigos, um dia muito especial. Ontem nós batemos nosso recorde de fichas validadas no sistema do TSE. Foram 6.200 fichas, né? Isso. Um número, assim, assombroso. Um número assombroso. Não estava no nosso planejamento. A gente estava contando aí 3,5, 4. E sim, nessas de 2,5, 3,5, 4, a gente terminaria totalmente dentro do que a gente estava esperando, né? Lembrando que a gente estava terminando muito antes do que era o prazo estipulado pela legislação. Então, a gente está batendo recordes e recordes. E aí começaram a surgir as primeiras teorias conspiratórias a nosso respeito, né? O Antum, do Novos Clássicos, fez um post comentando, fazendo a pergunta: por que os bolsonaristas, que são muito maiores e mais ricos, não conseguiram, o MBL conseguiu, né? O que o MBL tem que o bolsonarismo não tem? Essa é uma pergunta muito pertinente a se fazer nesse momento em que o bolsonarismo passa por uma crise, tá? Assim, eles racharam, e esse vai ser um dos temas da live, porque uma das coisas que a gente vai precisar tratar hoje é: por que diabos eles tretaram entre eles? Porque ontem, né, o que era um desempenho, vamos dizer, até simpático do Bolsonaro, tava confiante lá, soou para os seus aliados humilhante, soou um desrespeito à luta deles. E o que isso tem a ver com o fato deles não conseguirem montar um partido? Tá? Na verdade, tem tudo a ver. Eu vou mostrar isso na live pra hoje de vocês, né? Quantidade nunca é qualidade. Quantidade nunca é qualidade. E esses caras adoram falar em civilização ocidental. O Ocidente. O Ocidente. Pois bem, se a gente olhar a história do dito Ocidente, tá? É a história dos homens que fundaram, eu tô falando em pré-história, os homens que fundaram o tal do dito Ocidente. A gente tá sempre falando na história de minorias muito organizadas, ou quase sempre falando na história de minorias muito organizadas que derrotaram maiorias estúpidas, tá? E assim, dos hititas indo pra Anatólia, dominando os povos locais, dos micênicos dominando outros povos ali na região da Grécia, até derrotando os minoicos, de todas, absolutamente todas as invasões indo-europeias para todas as culturas do Neolítico, na própria Europa, inclusive, tá? A gente vai pegar da resistência grega às invasões persas, a gente vai falar da invasão que os macedônios fizeram ao longo de toda a Ásia, tá? A gente pode falar, não digo da resistência romana, né, que aí já não era uma questão mais numérica, mas a gente pode falar da resistência de Pelágio contra os mouros. A história de uma minoria talentosa, corajosa e organizada diante de maiorias estúpidas e burras é em grande parte a história que a gente chama de Ocidente, né? E é sobre isso. É sobre isso. Talvez a grande derrota, né, que marca para muita gente a sobrevivência do dito Ocidente contra a invasão do Oriente foram os 300 de Esparta. O que eram aquelas tropas de uma minoria muito, muito organizada, dotada de um idealismo e de uma ideologia sobre a sua própria existência, seu papel no mundo pétrea, e uma vontade de não obedecer, uma vontade de não se submeter, uma vontade de não entregar seus valores mais óbvios, tá, para um outro, para um estrangeiro, para o maior, para o numeroso, né? E os outros, o numeroso sempre quer vencer com o argumento de que ele é numeroso. Eu sou numeroso, por isso junte-se a mim para que eu me torne mais numeroso ainda. Essa é a sedução do bolsonarismo. Essa é a sedução deles, né? Essa é a sedução de quem enxerga através da massificação, através de uma quase standardização, a transformação da direita num bando de idiota. Deus, pátria, família, liberdade! Repetição de jargões estúpidos, tá? Elimina a individualidade, elimina a gana, elimina o brilho próprio, elimina o caminho diferente, tá? Que é isso? O bolsonarismo é sobre isso, é transformar todo mundo em um bando de iguais, toscos, tá? Uma massa de pessoas que almejam ser o Nicolas, que não tem coisa mais, vamos dizer, gororoba brasileira do que Nicolas Ferreira, né? Que tem todos os defeitos de um bom brasileiro comum, aí junta tudo num pack, a galera, é isso, esse é o caminho. Nós não vamos por esse caminho, nós nunca vamos por esse caminho, e nós conseguimos montar o partido, né? Nem de fato, ainda falta o julgamento. Obviamente já dá pra cravar pra todos vocês que as assinaturas a gente vai conseguir, e já, né, conseguiu de longe. Então, ter assinaturas não é mais sobre isso. Na verdade, nunca foi sobre isso. A gente anunciou no nosso congresso do ano passado que a gente já tinha as assinaturas para montar o partido no final do ano passado. E desde então, tudo que a gente vem coletando é muito mais por uma questão logística, ou seja, não vou ficar explicando, vou ficar dando luz para cego, mas é óbvio que em alguns lugares é mais fácil de entregar do que outros. Então, se eu focar, é mais fácil eu ter assinaturas sobrando, mas que eu entregue em lugares mais rápidos do que eu gastar dinheiro e tempo entregando em lugares mais difíceis,
o que nos faria perder tempo, né? Então, é o barato que sai caro. Nós fizemos as contas certas e nós estamos batendo recorde atrás de recorde. E por que é recorde atrás de recorde? Primeiro que é o partido que está sendo montado, tá? Numa lei difícil. A lei para montagem de partido hoje é a lei mais difícil da história do Brasil. Tá? É a legislação mais difícil em toda a história do Brasil para você montar um partido. Isso dentro de um sistema livre que lhe permite montar partido. Você fala, mas não dá para montar partido ali no período de ditadura militar. Sim, é uma ditadura. Né? 2, é difícil porque ele exige o tempo mais curto para a coleta, exige uma série de critérios no processo de coleta, critérios difíceis de serem cumpridos, e exige a maior quantidade de assinaturas, são 547 mil fichas válidas. Tá? E nós fizemos isso sendo um grupo que muita gente fala, mas é um grupo minoritário, né, um grupo pequeno, e comparado, né, a, vamos dizer, agremiações que vinham de uma base grande. Por exemplo, o PSD do Kassab. O PSD do Kassab era o DEM, era o antigo PFL que virou o DEM, e aí ele pegou eles e fez um racha. Ele contava na época com governadores, prefeitos, dinheiro a dar com pau, tudo que você possa imaginar de amizades dentro e fora da máquina pública que estariam interessadíssimos em ter um partido do Centrão. Ou seja, o Kassab tinha tudo na mão e montou o partido dele. E aí, quando você coloca a gente para se comparar com o PSD do Kassab, com a Solidariedade do Paulinho da Força, com o P, com a Rede de Sustentabilidade, com o Novo, nós ultrapassamos em fichas coletadas todos eles. Nós tivemos muito mais fichas coletadas do que eles. E assim, ainda vamos deixar eles para trás, que a gente vai validar os 547 mil, ainda vamos validar mais. Vai ter mais de 47 mil fichas validadas. Isso vocês podem ter certeza. Nós vamos fazer mais do que eles, e num período mais curto de tempo, porque a gente vai ter cumprido esse papel aí em 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses, senhor Rafael Almeida Rizzo. Caramba! Tá? 1 ano e 7 meses. Todo o processo 1 ano e 7 meses. E aí eu preciso colocar aqui, porque tem agora as pessoas que estão querendo botar gosto ruim e querendo diminuir o feito, né? Tem um perfil, nem é um perfil importante, mas essa mentalidade dele eu sei que se repete em falas de bolsonaristas que às vezes aparecem em lives e comentam. Eu já vi no Telegram meu, no Instagram do MBL, esse tipo de comentário aparece. Vai, Riso. Vai lá em Renan San. Riso difícil hoje, hein? Você já falou qual que era o perfil? Vai, só ir no meu perfil. Vai conhecer saber? Desce. Vai descendo devagar. Esse aí. Vamos lá, abre aí esse perfil. Valdaço, clica aí. Aí você vai ver a conversa. Não precisa abrir o perfil dele. Desce aí. Aí ó. O Antum, ontem, né? E eu quero começar a conversa a partir disso. Ele disse assim: existe alguma desculpa bolsonarista plausível para justificar o fracasso do Bolsonaro e o triunfo do MBL diante da mesma tarefa? Considere que o segundo é um movimento muito menor e mais pobre. Ele está absolutamente certo. Aí esse perfil respondeu: ou foi a falta de tempo para poder disputar as eleições, ou esse processo aí é todo fraudulento. A unidade popular era completamente desconhecida e conseguiu um registro. O Antum disse: o P tinha expertise e capilaridade de classe universitária. Aí desce, aí esse perfil mandou: quer mais capilaridade que o Bolsonaro, que penetra em qualquer fim de mundo por aí? E qual a capilaridade do MBL? Não controlam nenhum sindicato, universidade e a presença online não é das maiores. Aí o Antum: Bolsonaro igual desorganizado, MBL igual, você se surpreenderia. E ele prossegue: até acho o MBL bem organizado, mas não a nível de constituir um partido. A UP, a missão passarem os 5% das assinaturas é muito estranho. É isso que a gente é obrigado a ouvir, né? Veja só, um sujeito que usa um perfil falso, e ele repete esse tipo de opinião porque é o tipo de opinião de quem não consegue diminuir. Você já sabe aquela coisa? Né? Eu tô lá, aparece uma balada, aparece a Sydney Sweeney. Aí eu vou lá: quer um drink? Ela: não. Né? Sai fora daqui, o baianinho brasileiro, seu chicano aí, né? Vai me humilhar. Aí eu: porra, eu sou um brasileirinho, me trate bem. Beleza, me humilhou ali, né? Aí eu vou falar: nem queria. Aposto que quem pega deve estar pagando. Sabe aquela coisa? Foi lá e me deu uma humilhadinha. E eu vou lá e dizendo: nem queria. Aquelas tetas são mó feias. Não é? Né? E outra coisa, nós latinos, né, podemos fazer outras coisas. Vai diminuir. Vou ficar desdenhando em cima de algum preconceito que tem, né? Então vai ter um preconceito assim com nós latininhos, né? E eu, né, eu vejo aqui um cara com esse argumento meu bolsonarista desdenhando da nossa montagem, dando a entender que a montagem foi fraudulenta. E eu estou vendo pessoas vindo com esse argumento, né? Vamos lá, vou começar com isso. Primeira coisa, faz sentido grupos minoritários bem organizados conseguirem montar um partido e um grupo majoritariamente desorganizado não conseguir? Faz sentido demais.
faz sentido demais. Porque ser gigantesco como é o bolsonarismo, não significa que isso se transforma em organização, capilaridade e formação. Não significa. Isso só mostra, aliás, o quanto ser grande sem organização é muito pior do que ser pequeno muito organizado. Alguém pequeno e muito organizado vence alguém grande e desorganizado. Como eu dei o exemplo antes, tá? Você vai pegar a falange grega, né? As formações militares dos gregos, a formação do soldado grego, quando comparado com os asiáticos, que eles concorriam ali em batalhas, especialmente o universo persa, tropas menores bem treinadas derrotavam tropas maiores. Para dar um outro exemplo, né? Na Batalha de Cana, o Aníbal massacrou os romanos que contavam com exércitos superiores. Para dar um exemplo contrário, né, um asiático, vamos botar aqui, por mais que ele era um africano, mas estava dentro desse universo oriental, e os cartagineses descendiam dos fenícios, então dá para falar que é um asiático. Ele derrota os romanos, né, nessa mesma linha. Menor, mais organizado, mais inteligente.